Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso encontro é um encontro de muita importância, né, para a primeira fase, porque a gente vai falar sobre a isenção e a anistia. Olha, por incrível que pareça, a isenção já foi o tema que mais apareceu na prova, que mais foi exigido na prova. Queria aproveitar para falar aqui. Bom dia para Flávia, daqui a pouco a Lori entra também. Bom dia a todos que vão assistir a sala depois. A Lori tá aqui, ó. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô um pouco mais rouca do que ontem, né? Apesar de ter poupado bastante a voz ontem, né? Mas hoje eu tô mais rouca ainda. É um processo de rouquidão, não tenho o que fazer, né? Tem que esperar passar. Mas, como eu tava falando, isenção é um tema que cai muito na prova. Sabe o que eu fiz? Eu deixei as questões originais da prova de primeira fase para vocês terem uma noção assim mais clara ainda de como que isso aparece e como o FGV gosta de isenção, né? E sempre que a isenção cai, pessoal, por incrível que pareça, apesar de ser uma matéria extremamente simples, a forma como ela é requerida, a forma como ela aparece na prova, faz com que os alunos façam uma confusão entre isenção e demais outros institutos, tá? Por isso que a gente estuda isenção aqui sob o ponto de vista do examinador de primeira fase. Então aproveita que vocês estão aqui, já deixa o like lá no vídeo, compartilha, manda para os colegas, diz que está acontecendo o curso, né? Aproveita para a gente poder compartilhar aquilo que as pessoas precisam, né? A gente está vivendo dias tão difíceis, né? Desde quando essa pandemia começou,
e a gente precisa tentar fazer alguma coisa para ajudar alguém, ainda que seja a gente mandar um curso que está acontecendo, alguma coisa que está sendo feita no sentido de colaborar com um colega, um amigo que precisa de ajuda, né? Às vezes a pessoa diz assim, professora, eu já desisti, né? Eu não quero mais fazer OB, eu tô muito chateado. Nossa, eu recebo muita mensagem nesse sentido, em especial nesses 2 últimos anos é o que eu mais tenho recebido, de pessoas dizendo que não querem mais fazer a prova, que se acham assim muito injustiçadas pela prova e que a prova é muito difícil, que até, né, ontem mesmo eu estava conversando com um aluno. Ele disse, ai professora, eu não tenho mais nem esperança de ser aprovado, por isso eu vou desistir e tocar minha vida. Eu disse, mas qual foi o sentimento que levou você a fazer direito? Querer ser advogado? Passar em um concurso? Ele falou, querer ser advogado. Eu falei, então, mas não é a porta que se fechou ali 1, 2, 3, 10 vezes que vai impedir você de realizar seu sonho, né? Se o seu sonho é esse, você tá com ele realizado em parte, falta uma parte muito pequena para você concretizar. Então não desiste. Ontem saiu o resultado das provas de segunda fase, né? Dos recursos que foram interpostos. E pessoal, eu preciso falar uma coisa muito séria. A FGV, de alguns tempos para cá, em especial em razão dos presidentes da OAB ali, ela tem tomado um cuidado muito grande com as provas. Imagina que um recurso saia depois de 2 semanas, no máximo 3. Nunca. O recurso saia quando a pessoa tinha que fazer prova de segunda fase. O resultado da prova, né, a seriedade com que a prova vem sido tratada em razão da força que a OAB tem, é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria. Então, não desistam. Procurem colaborar com os colegas que estão dizendo que não querem mais. Na verdade, a pessoa quer. Só que ela não tem mais coragem nem de assumir para ela mesma que ela precisa fazer algumas coisas para conseguir passar. Então, ontem a Lori me mandou mensagem, falou, professora, eu queria que a senhora, se pudesse, falasse um pouco das questões das questões da segunda fase para a primeira. As questões de segunda fase, elas são questões dissertativas, elas têm uma outra profundidade. É um nível de profundidade mais vertical, mas lógico que é mais vertical, é mais profundo mesmo. Por quê? Porque você vai com VAD para a prova, né? Você vai com VAD bem marcado para a prova. Então ela pode perguntar coisas que você não precisaria memorizar, porque elas estão dentro do VAD, tem uma forma diferente de abordagem, né? Mas, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças, as pessoas conseguem sim passar. Eu recebo muito aluno que simplesmente tirou 1 na prova inteira, 2 na prova inteira, 3 na prova inteira e acaba indo para 8, 9, 9,5, às vezes até 10. Então, existe uma forma, né, correta de estudar, uma forma correta de empenhar, que é o que a gente vai vendo, né, nesses dias aqui do curso, né? Então, sem me demorar mais, porque eu não gosto de fazer isso, eu gosto de usar aula para dar aula mesmo. Vamos lá, vamos começar a nossa questão, né? Gente, eu gosto demais dessa questão, essa questão é muito bem elaborada. Ele diz assim, ó, o município X, graças a uma lei municipal, vocês estão me ouvindo bem? Depois me falam se está tudo bem aí com o áudio, eu sei que a voz não tá boa, mas me digam se vocês estão conseguindo escutar bem, eu não estou conseguindo falar mais, assim, com a entonação mais forte que essa, que realmente a voz tá bem falhada. O município X, graças a uma lei municipal publicada no ano de 2014, deixei ela original, concedeu isenção de IPTU aos proprietários de imóveis cujas áreas não ultrapassassem 70 metros quadrados. João possui imóvel nessa condição e procura os seus serviços como advogado para saber se deve pagar a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos, instituída pelo município por meio de lei publicada em junho de 2017, a ser exigida a partir do exercício financeiro seguinte. Diante desse quadro fático, assinale a afirmativa correta. Lógico que ele aproveitou para colocar uma taxa aqui, né? Óbvio que ele aproveitou para colocar a taxa de coleta, que a gente chama de taxa de lixo. Nós falamos sobre essa taxa, né? Na aula de espécies tributárias, caso você precise, volte para a aula de espécies, né? A gente diz que a taxa também, ela sempre se curva aos princípios constitucionais tributários, e veja que a gente tem a legalidade respeitada aqui, e ela foi exigida a partir do exercício financeiro, né? Subsequente, posterior, ou seja, respeitando a anterioridade tributária, né? Então, a taxa de lixo sendo constitucional, súmula vinculante 19,
anterioridade sendo objeto de observância, né? E ela sendo instituída mediante lei. Mas o ponto central, ou o núcleo central dessa questão, é dizer que um município, por meio de uma lei municipal, concedeu isenção de IPTU aos proprietários de imóveis cujas áreas não ultrapassassem 70 metros quadrados. Ele diz que uma pessoa chamada João tem um imóvel, possui imóveis nessa condição, lembrando que a gente vai ter sempre uma questão de caso prático, e ele procura seu serviço como advogado para saber se ele tem que pagar uma taxa de coleta de resíduos, né? Uma taxa de lixo. E diante desse quadro, assinale a afirmativa correta. João deve pagar a taxa de coleta, uma vez que a isenção do IPTU se aplica... João não deve pagar a taxa de coleta, uma vez que a isenção do IPTU se aplica a qualquer outro tributo. Então, está dizendo o seguinte, bom, já que tem isenção de IPTU, o IPTU também alcança a taxa e ele não paga nada. Letra B. João não deve pagar a taxa de coleta. Ó, a segunda aqui nega o pagamento da taxa, tá? Por quê? A lei instituidora da taxa, posterior à lei que concedeu a isenção, por esta é abrangida, ficando João desobrigado a pagar IPTU e taxa. Está falando a mesma coisa que a letra A, praticamente, né? O mesmo efeito ou sentido, dizendo, a lei instituidora da taxa, ela acontece depois da lei que concedeu isenção de IPTU, então ele também está desobrigado a pagar. Letra C. João, obrigado meninos por vocês terem falado do áudio, obrigada, viu? João deve pagar a taxa de coleta, porque a isenção só é extensiva às contribuições de melhorias instituídas pelo município. Mas espera aí, contribuição de melhoria não pode ser instituída por todas as pessoas políticas? Lembra que eu falei? Aquela que executa a obra pública e que traz valorização imobiliária pode cobrar e instituir tributo. Quem tem competência, institui tributo. Quem tem competência, isenta tributo. Quem tem competência pode prever uma hipótese de moratória, uma hipótese de anistia, uma hipótese de perdão de remissão. Então, a contribuição de melhoria, na verdade, ela pode ser instituída por qualquer pessoa política. E ela não tem como fator gerador propriedade e nem serviço público específico e divisível. Lembra que a contribuição de melhoria tem como fator gerador valorização imobiliária de imóvel em decorrência como resultado de uma obra pública. E lembra que é um tributo de competência comum, já que União, Estados, municípios e DF, como eu falei, podem instituir esse tributo, né? E letra D. João deve pagar a taxa de coleta. Por quê? Salvo a disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas. Vamos lá, duas negam, dizendo que ele não precisa pagar a taxa de coleta, e outras duas dizem que ele deve sim pagar a taxa de coleta, né? Veja só, pessoal, a isenção aqui, ela é só de IPTU. Se a pessoa tem uma isenção de IPTU, como é que a isenção de IPTU se estende também para a taxa? Não se estende, ó. Então essas duas alternativas estão incorretas. Professora, mas por que não se estende? Porque, veja, uma coisa muito importante sobre isenção que a gente vai estudar é isso, ó. Então, isenção. A gente está falando, né, das hipóteses de exclusão do crédito tributário. E a isenção, a gente vai falar da anistia também, né? Como definição, é a dispensa legal do recolhimento do tributo. Ah, cuidado! Para que haja isenção, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tem que ter uma lei específica. Professor, o que é lei específica? Lei ordinária ou lei complementar? Depende do tributo, depende do assunto, depende da matéria. Sempre tem que ser por lei. Somente lei. Por que específica, professora? Por que depende de lei? Por que depende de uma lei específica? Porque a gente só vai poder ter isenção sendo tratada por meio de lei.
Não pode ter decreto, não pode ter portaria. A regra é essa, que a isenção ela dependa de lei. Uma lei específica, uma lei especial, uma lei que vem especialmente tratar a isenção. E ela nunca vai fazer parte do texto constitucional. É completamente diferente da imunidade. Você lembra disso? Na faculdade o professor sempre fala, né? Olha, a imunidade depende de lei, né? Tá lá na Constituição. Desculpa, a imunidade depende do que está escrito na Constituição Federal. A imunidade vem da Constituição Federal e a isenção vem de lei. Isso, lei infraconstitucional, ela não está na Constituição. Se estiver na Constituição, que chama-se imunidade e não isenção. E a isenção sempre depende de lei. Sempre vai ter que ter uma lei específica para isso. E a lei sempre vai tratar daquela situação. Bom, então assim, se a gente tem um tributo do município ou um tributo da União, do DF ou do Estado, cada pessoa política deve especificamente tratar aquela norma isentiva. Cada pessoa política vai trazer a isenção e dizer, olha, eu, por meio de lei, estou dispensando o recolhimento do meu tributo. Eu nunca vou ter uma isenção cruzada, né? Essa é a regra. A não ser que o Brasil esteja representado pela União diante da comunidade internacional, na comunidade internacional, como a gente falou nos princípios, né? No princípio da vedação de concessão de isenção heterônoma, a não ser que o Brasil esteja representado pela União, a União representa o Brasil na comunidade internacional, e aí vem a União, em nome da República Federativa do Brasil, do Estado brasileiro, e concede a isenção porque ela é signatária de acordo ao Tratado Internacional. Mas senão, se a gente tem uma isenção doméstica dentro do país, essa isenção sempre tem que ser concedida por lei, pela pessoa política que é competente para instituir. Quem institui, isenta. Quem não institui, na regra, não pode isentar. E ela vai ser sempre direcionada. Então, pessoal, a taxa de coleta aqui não tem isenção. Porque, veja, é uma lei municipal de 2014, ela concedeu uma isenção muito específica. Eita, olha que interessante, ela concedeu uma isenção específica. Aí ele falou, ele vai pagar a taxa de coleta, até aqui o texto está perfeito, porque só é extensiva às contribuições de melhorias instituídas pelo município. Ele colocou contribuição de melhoria no meio do texto. Faz sentido nenhum essa parte do texto, né? Não faz nenhum sentido. Depois ele diz que a alternativa correta é a letra D. João deve pagar a taxa de coleta, porque, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas. O que significa isso? Salvo disposição de lei em contrária. Sabe o que poderia ter o legislador escrito aqui nesse lugar? Depende de lei. Para que haja isenção de taxa. Foi só isso que ele quis dizer. É assim que a gente tem que ler. Então, para que tenha isenção, tem que ter lei. Sem lei não tem isenção. Professor, então quer dizer que se uma lei isentar, uma lei municipal isentar taxa IPTU, ela é constitucional? Com certeza, sem dúvida nenhuma. A gente pode ter. Aí eu disse para você assim, sabe o que acontece? A gente tem uma isenção muito específica aqui. Pois é, a isenção, ela tem tipos, né? Ela pode ser concedida, então a isenção poderá ser concedida, assim como a moratória que nós vimos ontem. Assim como a moratória, ela pode ser concedida em caráter geral. Lu, como é que ele concede em caráter geral? Por meio de lei, ele diz assim, ó, todos os munícipes, todos os contribuintes da federação, todos os contribuintes do estado, todos os contribuintes do município. Então, em caráter geral, ele não usa nenhuma distinção. Sem distinção. Agora, ele pode conceder em caráter específico. Como assim, professora? Para determinadas pessoas, para determinada operação, para determinada parte do território tributante, que é a mesma coisa que aconteceu e que acontece com a remissão, com a anistia, com a moratória.
Ele escolhe determinadas pessoas. Professor, mas ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele desrespeita o princípio da isonomia. Essa alternativa cai na prova, você tem que fugir dela. Não pode assinalar como correta. Em caráter específico, significa dizer que determinadas pessoas foram localizadas, encontradas e a norma foi direcionada para essas pessoas. Tanto é verdade que ele disse assim, no nosso enunciado, é uma isenção específica, né? Ele diz assim, ó, concedeu isenção para proprietários de imóveis que não ultrapassasse 70 metros quadrados. E foi o município que é o dono do crédito tributário, ele que tem competência. Então a gente tem uma isenção específica que é concedida depende de lei, claro, né? Como a gente vê, o município publicou lei. Especialmente a uma determinada região do território tributante, ele direciona a pessoas determinadas ou ele direciona para operações. Pro, dá um exemplo. Claro, quando a gente teve a isenção, e a gente ainda tem, né, uma isenção sobre insumos, determinados insumos que eram utilizados para a fabricação de álcool em gel, para hospitais, então determinados materiais que eram importados, né? Então a gente teve uma concessão de isenção de alguns tributos. A gente isentava algumas operações, né? Para que a gente não tivesse uma barreira tributária para que aqueles insumos, né, aqueles materiais chegassem, né, sem tributação. Então, a alternativa correta aqui é aquela que nega a isenção para a taxa de coleta, porque a lei não falou nada, salvo disposição de lei em contrário. A isenção não é extensiva às taxas, ela só vai ser estendida à taxa se a lei quiser, se a lei assim determinar que ela possa, né, autorizar que a gente possa ter uma concessão de isenção, senão não tem isenção aqui não, né? Só a gente não tem isenção. Vamos lá para uma outra? Olha lá, olha essa daqui. Prefeito de um determinado município, e eu vou falar uma coisa, essa questão caiu grudada numa outra que eu selecionei, grudada. Então, num exame X, caiu essa, no exame seguinte, o exame X, caiu a outra. Eu vou falar. Prefeito de um determinado município resolveu conceder isenção de IPTU por 10 anos a proprietários de imóveis que sejam portadores de deficiência. Que isenção é essa? Específica ou geral? A primeira coisa que a gente tem na nossa cabeça é isso. Uma isenção concedida em caráter geral, ela não especifica pessoas determinadas, grupos determinados, operações determinadas. Então, essa é uma isenção específica ou uma isenção concedida em caráter geral? Me digam aí. Então, o prefeito de um determinado município resolveu conceder isenção de IPTU por 10 anos, tem até prazo, né, nela, a proprietários de imóveis que sejam portadores de deficiência e que realizem investimentos nas condições de acessibilidade de suas propriedades. Então, a gente tem vários pontos interessantes aqui. Primeiro, me digam aí que isenção é essa? Bom, ele concedeu isenção de IPTU, tá tudo certo porque é por o próprio município, né? Por prazo, ó, então tem imposto específico, tem prazo, pessoas específicas e pessoas que realizem investimentos. Isso, Flávia, exatamente, uma isenção concedida em caráter específico, não é em caráter geral. Então, a gente tem um pontinho de atenção bem interessante aqui sobre esta isenção. Essa isenção adora aparecer na prova e derrubar metade das pessoas, mas vocês não vão cair nessa de jeito nenhum, não. Essa aqui é uma isenção, primeiro, né, Flávia, específica. Segundo, ela é concedida por prazo determinado. Depois me digam se vocês já viram esse tipo de isenção aqui, em prova, fazendo questões. E em terceiro lugar, ele disse
que a pessoa precisa fazer investimento sob condição onerosa. Que investimento, professora? Ele falou que a pessoa tem que fazer adaptação. A prefeitura não vai fazer adaptação nenhuma no imóvel dessas pessoas. Quem vai fazer a adaptação é o próprio contribuinte. É uma isenção específica porque ela alcançou as pessoas com deficiência física. É por prazo determinado porque ela tem 10 anos. E ela tem uma condição onerosa porque ela disse somente se as pessoas, ela condicionou a dinheiro, a onerosidade. Quer ver? Vou voltar. Ela disse que é uma isenção de IPTU por 10 anos para proprietários, e esses proprietários de imóveis têm que ser portadores de deficiência, que a gente não usa mais essa expressão, a gente não usa mais portador, não é portador de nada, é pessoa com deficiência física, a gente precisa corrigir, né, esse termo já está ultrapassado, não é mais portador de deficiência, mas pessoas com deficiência, e que realiza investimento onerosa. Tem que ser várias coisas. Primeira coisa, tem que ser proprietário. Tem que ser imóvel localizado nesse município. Deficiência física e que realize investimento. Investimento nas condições de acessibilidade da sua propriedade. São 4 requisitos. Olha como ela é específica, ela não é geral. E ela está condicionada a prazo, né? São 10 anos. Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Olha que questão legal. É possível que essa isenção seja instituída por meio de decreto. Mentira, só por lei. Pode tirar lá da tua frente. Mentira. Tal isenção constitui caso de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Mentira, não está na Moderecopa. Não é verdade, não suspende nada. A isenção, ela exclui o crédito tributário. É causa de exclusão de crédito. Somente por meio de lei específica municipal pode ser concedida a isenção de IPTU. Perfeito, isso mesmo. A isenção concedida em função de determinadas condições, como é essa que a gente está vendo, pode ser revogada a qualquer tempo. Como assim pode ser revogada a qualquer tempo? Mas, meu Deus, a isenção falou que ela tinha que ser concedida por 10 anos. E se a pessoa preenche esses requisitos, ela pode usufruir dessa isenção por 10 anos. Como é que a pessoa pode revogar a qualquer tempo essa isenção? Eita, então vamos lá. Outro ponto de atenção sobre essa isenção que as pessoas sempre caem na prova. O outro ponto de atenção que nós temos sobre essa isenção, vou só virar aqui a minha lousa. Isenção concedida sob uma condição, isenção concedida sob condição onerosa não poderá ser livremente suprimida. E vou te dizer mais, tá? Essa aqui é a dicção da súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, 544 do STF. Então tem uma condição onerosa, né? Ela não pode ser livremente suprimida. Bom, uma coisa muito importante. Se lei concede, significa dizer que lei revoga. Então, quer dizer que decreto não concede e decreto não revoga. Decreto não pode fazer nada com isenção. Se lei concede, lei revoga. Só que essa revogação, ela não pode acontecer de qualquer jeito. Foi sob condição onerosa, a pessoa gastou dinheiro. Professor, então, se tiver na prova algo que a pessoa, para usufruir de isenção, tenha que, gastar dinheiro, tenha que fazer investimento, ela não pode ser revogada livremente, né? Não pode. Então, a pessoa se programou, e isto é direito adquirido. Ela se programou para não recolher o imposto por 10 anos, porque ela é deficiente,
porque ela é proprietária de imóvel localizado naquele município que concedeu a isenção. Ela realizou adaptação no seu imóvel para ficar 10 anos. Ela realizou adaptação porque para ela é interessante ela realizar a adaptação. Ela não é obrigada, ela poderia não realizar a adaptação, não realizando ela não tem a isenção. Mas quando ela realiza, ó, ela precisa investir dinheiro. Tem condição onerosa aqui. E ela não pode ser objeto de livre supressão. Lei concede, lei revoga. Lei concede, decreto não revoga. O que lei concede? Lei concede, lei revoga. Decreto não concede, decreto não revoga. Tá bom? Então, vamos lá. É possível que o município institua por decreto, sai dela. A isenção constitui caso de suspensão. Mentira, é caso de exclusão do crédito tributário. Olha o Moderecopa, moratória, depósito, recurso, concessão de tutela e medida liminar e parcelamento. E a isenção não está aqui não. Anistia e isenção é causa de exclusão do crédito tributário. Somente por lei específica municipal pode ser concedida a isenção de IPTU. Perfeito, letra C, que é a correta. E a isenção, como é o caso, que foi concedida em função de determinadas condições, inclusive condições específicas do contribuinte, como a Flavinha colocou aqui, né? Pode ser revogada a qualquer tempo, de jeito nenhum. Então, peraí, professora, se for uma isenção concedida em caráter geral, eita, perfeito, olha só. E se for uma isenção, ainda no pontinho de atenção aqui, e se essa isenção for concedida em caráter geral? Caso a isenção for concedida em caráter geral, que a qualquer tempo... Opa, a caneta tá ficando ruim aqui. Oi. Tô, né? Porque eu esbarrei no meu... Eu esbarrei, gente, na bateria do meu computador aqui. Deixa eu só colocar aqui de volta, peraí. Vocês estão vendo aí? Tá certinho? Voltando então, ó. Me digam se tá certinho aí pra vocês, se estão vendo bem. Ó, então, caso a isenção for concedida, ou seja, né, concedida em caráter geral, é possível sua revogação a qualquer tempo, tá? Caso ela seja concedida em caráter geral, então ela não é em caráter específico, né? Ela está sendo concedida ali em caráter geral, ela está sendo concedida porque ele está entregando essa isenção para todos os munícipes, para todas as pessoas do estado. Então, por exemplo, ele concede para todos os proprietários de veículos automotores. A isenção alcança todo mundo lá do estado que é proprietário de veículo automotor, ela alcança todas as pessoas, né? E essas pessoas não recolhem IPVA. Então, é uma isenção geral. Ela pode ser revogada a qualquer tempo. Ela pode. Porém, sua supressão tem de ocorrer. Opa! Ó, sua supressão tem de ocorrer por meio de lei e observar a anterioridade. Peraí, professor, então ele não concedeu por prazo certo para pessoas determinadas de forma específica, foi para todo mundo, tá bom.
Ele pode revogar a qualquer tempo, tá? Ele pode. Só que quando ele revoga, primeiro tem que ser por meio de lei, decreto não pode, decreto não concede, decreto não revoga. E em segundo lugar, ele revoga e essa isenção precisa guardar, a revogação precisa guardar a anterioridade. Professora, por quê? Porque você concorda comigo que quando ele revoga uma isenção, trata-se de uma nova cobrança? Eu não estava nem preparado para isso, é uma nova cobrança. Então, quando ele concede a isenção em caráter geral, ele não especificou, não falou tempo, não falou pessoas, ele não falou situações específicas, ele não falou sobre, por exemplo, onerosidade, tá? Aí ele revoga por meio de lei. Lei concedeu, lei e revogou. Quando ele revoga, ele estava preparado para não pagar mais o tributo. Então a jurisprudência entende que isso se trata de uma nova cobrança. E sendo uma nova cobrança, eu tenho que esperar aguardar a anterioridade. Então só no ano subsequente, aguardando-se, né, as duas anterioridades, é que eu posso ter a cobrança novamente daquele imposto, daquele tributo que seja. Entenderam isso, pessoal? Então, professora, peraí, quando ela é em caráter específico, ela alcança pessoas determinadas, isto mesmo. Quando ela é em caráter específico, em função de determinada condição, por prazo certo, ela tem prazo, ela tem forma de ser revogada. Eu não posso pensar numa pessoa que ficou 10 anos ou que se planejou para não pagar o imposto por 10 anos, passados 4 anos, passados 5 anos, teve uma troca de governo local, do prefeito, do governador, do presidente da república, aquela isenção cair por terra. Não posso. Porque a isenção é direito adquirido, pessoal. Por mais que o CTN diga que não, o entendimento, inclusive, da FGV, já caiu isso em prova, é de que a isenção é um direito adquirido. Eu estou 10 anos porque eu cumpri com todos os requisitos que foram previstos na lei. Se eu cumprir com todos os requisitos que foram previstos na lei, eu tenho direito à isenção. E olha que interessante, professora, e se de repente a prefeitura descobrir que eu menti? Eu tenho a perda do direito do benefício? Ah, com certeza, o benefício vai ser suprimido e você vai pagar o tributo na integralidade com juros e correção monetária. Porque o benefício, então eu menti. Eu fui fazer uma prova e fiz uma prova ilícita. Ou, na verdade, eu aumentei meu imóvel. Por acessão física, eu construí um sobrado. Ou eu aumentei a metragem ali da minha casa. Mas ele falou que era de até 70 metros quadrados. Se você aumenta, não notifica, você não está mais alcançado por aquele benefício fiscal, você perde a isenção. E a perda da isenção comporta juros, correção monetária e a multa, a penalidade, né? A multa punitiva, porque você cometeu uma infração, e a multa moratória. Então, professora, eu faço prova, a autoridade administrativa despacha falando, a Roberta realmente provou aqui por laudos que ela tem deficiência e que ela me provou que de fato o imóvel é de até 70 metros quadrados, ela tem direito e ela realizou, ela provou para mim aqui que fez os investimentos, né, adaptou o imóvel às condições de acessibilidade, na calçada, enfim. Aí ela tem direito à isenção. Se for descoberto que, na verdade, meu imóvel não era de 70 metros, mas era de 100 metros quadrados, eu perco a isenção, porque o benefício fiscal é concedido de forma a beneficiar pessoas determinadas. E as outras, né, que deixam de ter essa condição, perdem o benefício, tá bom? Então, só para, né, deixar claro isso. Determinada lei prevê que certo grupo de eletrodomésticos não ficará sujeito à tributação do IPI. É uma lei, não fica sujeito à tributação durante o exercício financeiro seguinte. O benefício fiscal em questão configura imunidade, remissão, isenção ou anistia. Me digam aí o que vocês acham que pode ser. Ele falou que uma lei prevê que o IPI não será cobrado no próximo exercício financeiro. Então, uma lei vem tratar essa situação
neste ano e no ano subsequente a gente tem o alcance desse benefício fiscal para esse imposto em especial, que é o IPI. Se a gente tem IPI, é uma lei federal, uma lei da União, né? Professor, não precisa nem ser lei complementar? Não precisa. Pode ser lei ordinária também, tá? O que vocês acham que pode ser? Qual dessas alternativas estaria correta aqui para a gente pensar a respeito do Instituto? Veja, professora, vamos fazer um por um? Vamos lá. Imunidade. Imunidade tem que estar na Constituição Federal, porque a imunidade é a vedação do exercício da competência tributária voltada às pessoas políticas, União, Estados, municípios e ICF, e prevista pela CF de 88. A Lori falou letra C, ela falou que trata-se de uma isenção. A anistia é o perdão. A Flávia escreveu isenção. É o perdão das infrações. É o perdão das multas, né? A gente falou ontem que é o perdão das infrações, das multas, das penalidades e depende de lei também específica. E assim como a isenção, é a hipótese de exclusão do crédito tributário. Remissão. A remissão é o perdão do crédito tributário na sua totalidade e depende de lei específica. Cuidado, né? Porque deixa eu só colocar aqui, né? Uma coisa importante. Vou colocar em verdinho aqui, ó. Hipótese de exclusão do crédito tributário. E aqui, na remissão, é hipótese de extinção do crédito tributário, tá? Só toma cuidado com isso, porque o perdão extingue o crédito. E a anistia exclui o crédito. Anis, tá? Anis, moderecopa, anis, anistia, isenção, exclusão do crédito tributário. Veja, nestas três hipóteses que nós temos aqui, a gente chama isso de benefício fiscal. Tudo é benefício, porque a pessoa deixou de pagar. Então, a pessoa fala, um benefício, né? E não explica o que é benefício. Benefício é isso, é simples. É a possibilidade que a própria legislação tributária ou a Constituição Federal deram para que o contribuinte não pague o tributo, não pague o imposto, não pague naquela operação, naquela determinada circunstância, por aquele determinado tempo. A imunidade, ela não depende de lei, em regra. Ela está na Constituição Federal e ela é aplicada em regra. A não ser que seja a hipótese, por exemplo, da imunidade que depende de lei para isso, né? Imunidade que depende de regras para ser usufruída pelo beneficiário, como os partidos políticos, né? As pessoas que estão lá no artigo 150, inciso 6, a linha C, que tem que cumprir com requisitos, né? Não distribuir lucros, pode ser superavitária, mas não distribui, manter a escrituração fiscal e contábil, né, em dia, que a gente falou na aula de imunidades genéricas, né? E a anistia é o perdão das infrações, das penalidades, da multa. Também depende de lei infraconstitucional, lei específica.
e remissão também. Professor, então todo benefício, tirando a imunidade, depende de lei? Perfeita, é isso mesmo. Todo benefício, isenção, anistia, remissão, qualquer diminuição de concessão de crédito, tudo isso que é benefício depende de lei, tá? Então, exatamente, as meninas que estão presentes aí na aula agora de manhã acertaram. A gente tem aqui a letra C, que é a isenção. É uma lei e ele não fica sujeito à tributação do IPI. Se fosse imunidade, estaria na Constituição Federal. Se fosse remissão, ela traria a expressão perdão. Estão perdoados todos os créditos tributários. Se fosse anistia, ele diria também, colocaria a expressão perdão da penalidade, né? Perdão da infração. Gente, desculpa. Da infração cometida, ele vai falar perdão das multas, tá bom? Ele não falou sobre perdão, né? Ele não trouxe essas duas expressões. Como ele disse para nós que ele não fica sujeito porque uma lei, tá vendo, ó, uma lei disse que ele não paga em benefício fiscal, a gente tem uma isenção. Ó, essa questão, ela parece assim tão facinha porque ela é pequena e ela é zero fácil. Para dizer a verdade, ela é uma das mais complexas que a gente estudou hoje, agora, nessa aula, tá? Sabe por que ela é difícil? Porque ela tem cara de outras coisas. Ela tem cara de várias outras coisas. Ela não parece só isenção. Então, quando vocês acertam, isso significa que vocês conseguiram entender o que é a isenção, né? Tá claro na cabeça de vocês e você não se contamina por nada. Você tá claro para você, por exemplo, o que a isenção não é, né? Então, isso ajuda demais, tá bom? Isso ajuda muito. Ajuda a gente a acertar as questões, né? Essa aqui também eu gosto bastante, eu acho uma excelente questão. A pessoa jurídica foi contemplada com isenção, já de cara já tá falando, tá? Do IPTU, tá bom? Uma pessoa jurídica. Isso mesmo. A imunidade sempre vai estar na Constituição Federal e a isenção vai estar na lei. Isso. As pessoas falam, ai, professora, mas foi a única coisa que eu aprendi na faculdade. Gente, mas tá ótimo, se aprender isso aí já tá, para mim, já 90% do caminho andado. Aí falta só 10% que é adequar isso à questão. Se você tá na tua cabeça isso, se você tem isso na sua cabeça, que o professor colocou isso para você na cabeça, para mim tá ótimo, é perfeita essa definição, tá? Ela serve para tudo qualquer concurso, até para Receita Federal. Então, ó lá. Pessoa X foi contemplada com a isenção de IPTU do imóvel que é utilizado para suas atividades comerciais. Esta questão que caiu coladinha com aquela dos 10 anos, tá? A referida isenção, ela foi concedida pelo prazo de 5 anos, sob condição, olha uma condição, prazo, condição. A condição de que o imóvel seja utilizado para a produção de artesanato regional. Então, em primeiro lugar, a gente tem uma isenção específica ou concedida em caráter geral? Essa é uma pergunta. Ela é geral ou específica? Bom, está falando que tem que ser imóvel utilizado para fins comerciais. Acho que esse é o primeiro ponto de atenção que a gente tem aqui. Depois ele falou que tem prazo, ó. Segundo pontinho importante. Ele quer que você acerte a questão, não quer que você erre, tá? Segundo, prazo. Depois ele colocou condição. E falou, ó, eu quero que este imóvel seja utilizado para a produção artesanal. Tem que ter destinação específica. Eu estou trazendo uma condição para você. Então, eu tenho prazo, tenho direcionamento específico, certo? Ó, tá vendo? Ó, direcionamento específico e condição. Sobre a isenção, ele está falando de isenção, já falou para mim que é um instituto, já me trouxe o instituto. Então ele não vai perguntar se é um instituto para mim, precisa só acertar essa informação. E me digam aí, ela é específica ou é geral? Ela tem ou não tem condição? Né? Ela tem ou não tem prazo? Tem tudo. Olha, ela foi direcionadíssima. Não é para qualquer pessoa. Olha, é uma pessoa jurídica. Tá vendo? Ó, se a gente ler de trás para frente, eu tenho a primeira informação que ele me trouxe, que normalmente, pessoal, a primeira informação, a primeira palavra, né? Essa primeira frase, a primeira oração colocada, o aluno despreza isso. E muitas vezes a resposta está nessa parte, nesse primeiro
nessa primeira comunicação que o examinador faz e coloca aqui no caso prático, né? Pessoa jurídica. Pronto, acabou. Pessoa física não pode. Pessoa natural, pessoa física não podem. Já tirou a gente da frente. Só vai ser pessoa jurídica. O IPTU, a isenção é só para IPTU, não está escrito taxa, não é? Ele falou que o imóvel tem que ser necessariamente utilizado para atividade comercial. Essa referida isenção, ela tem prazo de 5 anos e o imóvel tem que ser utilizado para a produção de artesanato. Ele não quer que você erre, ele quer que você acerte. Ele diz que essa isenção, ela pode... Opa, deixa eu sair daqui da frente, peraí. Ela pode ser suprimida por lei, a qualquer tempo. Ainda que o contribuinte atenda à condição de utilizar o imóvel para a produção de artesanato regional. Letra B. Não pode ser suprimida no prazo de 5 anos, caso o contribuinte cumpra a condição de utilizar o imóvel. O imóvel para a produção de artesanato regional. Não pode ser suprimida no prazo de 5 anos, ainda que o contribuinte utilize o imóvel para a realização de atividades comerciais diversas da produção do artesanato regional. Poderá ser suprimida por decreto a qualquer tempo, ainda que o contribuinte cumpra a condição de utilizar o imóvel para a produção artesanal. Decreto nunca, né, professora? Isso, já tirei da nossa frente. Esse negócio de a qualquer tempo, imagina, meu Deus, era uma isenção específica, concedida por 5 anos, por prazo certo. Como assim? Mesmo que ele cumpra, ainda que ele cumpra, ele é o dono da... É como se ele fosse assim, né? O dono da competência, ele fizesse o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode conceder por lei, revogar por decreto, não tem regra, e não é verdade. Ele concede por lei, tem prazo, ele tem que conceder por lei, revogar por lei, mas respeitar o prazo. Peraí, professor, então ele pode revogar. Ele pode, mas isso não vai alcançar quem já era beneficiário, quer dizer, vai alcançar novos munícipes. Os novos munícipes, eles não vão ter direito à isenção, porque a isenção, ela contemplou aquelas outras pessoas que eram contribuintes do tributo, que já estavam morando ali, destinando os imóveis à produção artesanal. Aí, supondo que a Flávia, ela já era moradora desse local, ela era uma pessoa jurídica, e ela estava destinando esse imóvel para uma produção artesanal. Ela estava ali. Aí a Flávia é beneficiária da isenção do IPTU. Aí eu me mudo para esse imóvel, eu me mudo para esse município, só que antes de eu me mudar, vem uma lei e revoga a isenção. Mas a Flávia continua sendo beneficiária. Ela revoga a isenção e eu decido me mudar para lá. Ela revoga a isenção e eu não tenho mais direito a benefício, porque eu não estou mais eu não sou contemplada. Mas quem já estava sob a contemplação desse benefício não perde, tá bom? Letra C. Não pode ser suprimida no prazo de 5 anos, ainda que o contribuinte utilize imóvel para realização de atividades diversas, não é verdade? Se o município descobrir que eu estou utilizando para atividade diversa, eu tenho a perda, a supressão, a revogação da isenção. Descobrindo-se que eu não tenho mais direito ao benefício, é revogada essa isenção e eu pago o tributo na integralidade, acompanhado de juros, correção monetária e multa, tá bom? Olha lá, pode ser suprimida a qualquer tempo, é a festa, né? Ainda que o contribuinte atenda à condição de utilizar o imóvel para a produção de artesanato regional, não é verdade? E a letra B, que a Lori cantou aqui no bate-papo, é a correta. Não pode ser suprimida no prazo de 5 anos, caso o contribuinte cumpra a condição de utilizar o imóvel para a produção de artesanato regional. Não é verdade, né? Ó, tá vendo? Ó, tudo errado, né? Ó. Ela, ó, tá vendo? Desculpa, né? Essa daqui, né? Tava tudo errado, né? Então, ó, não pode ser suprimida, porque ele está cumprindo, ó, com a condição. As outras, né, que estão aí com a informação errada, tá vendo, ó? Ela não pode ser suprimida. Então, se a Flávia
reside nesse lugar, a Lori reside nesse lugar, né? Então a Francisca reside lá, o Igor, né? O Maurício, né? O Marcos residem lá, eles têm direito ao benefício, certo? Ó, ela tá falando, tem direito aqui ao benefício, ó, porque ela está cumprindo com a condição. Quando ela descumpre com a condição, ela mesma perde. Porque estas isenções que são assim concedidas, elas dependem, né, de um cumprimento. Se eu deixo de cumprir, se eu descumpro, quer dizer, descobre-se que a pessoa não é aposentada. Descobre-se que ela entrou com um processo de desaposentação. Descobre-se que ela não mais reside naquele imóvel, não é uma pessoa aposentada que reside mais naquele imóvel. Descobre-se que a pessoa não reside mais no imóvel de 70 ou 50 metros quadrados. Descobre-se que ela tinha uma deficiência não permanente, ela era provisória. Então a pessoa perde o direito ao benefício. Então olha que interessante, ó. Pense sempre assim: suspensão, exclusão, perdão, e extinção do crédito tributário, tá? Ó. Se a gente tiver diante da suspensão do crédito tributário, ficou ruim, né? Deixa eu colocar a outra canetinha, peraí. Essa daqui. Não ficou bom. Deixa eu arrumar. Vou fazer de outro jeito. Aqui, ó. Copa. Exclusão anis. Então, ó, aqui eu vou ter a moratória, depósitos, os recursos, reclamações no âmbito do processo administrativo, ou seja, impugnações, a concessão de tutela e o parcelamento. Aqui eu vou ter a anistia e a isenção, ó, modere copa anis. E na extinção do crédito tributário, que a gente estuda amanhã, né? As demais hipóteses. Se não tá dentro do modere copa anis, ó, a gente tá na extinção do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário vem tratada pelo artigo 151 do CTN. A exclusão do crédito tributário no 175 e seguintes, e a extinção do crédito tributário no artigo 156 e seguintes, todos do CTN, tá bom? Ó, todos do CTN. Mas olha como fica claro, olha como fica fácil. Se eu sei o que é modere copa, né? Se eu sei o que é anis, e se eu sei quais são as causas de extinção do crédito tributário, pessoal, fica tudo fácil para mim. Eu sei que o que suspende é moratória, depósitos, recursos. A pessoa fala, professor, eu não consigo lembrar recursos. Lembra do que você faz quando tem multa no Detran, Denatran, Seratran. Você impugna, você reclama, você questiona administrativamente. Concessão de tutela ou medida liminar, né? Eu esqueci de colocar aqui, né? Concessão de tutela ou liminar. E o PA de parcelamento. Anistia e isenção são as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Tudo que está fora, então remissão, pagamento, dar sem pagamento e bens imóveis, isso é tudo, decadência, prescrição, isso é tudo hipótese de extinção de crédito tributário. É isso. Gostaram? O que vocês acharam? São essas questões que a gente colocou aqui, são questões todas da própria prova mesmo, não mexi, não desloquei informação nenhuma para você ver. Bom, é lógico, a gente mexe sempre um pouco para atualizar, às vezes, uma informação de legislação nova, né, de coisas novas que podem aparecer.
aí a gente vai atualizando as questões para ficarem mais próximas da realidade atual daquilo que pode ser perguntado pelo examinador. Mas eu acabei deixando as questões na origem, né? Os exames 15 e 16 que perguntaram, né, essas questões coladinhas aí, né, na prova de primeira fase. Tudo bem que já faz tempo, a gente está no exame, indo para o exame 36, mas o examinador sempre traz, né, essas questões fênix, assim, voltando, né, para essa abordagem, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, que isso possa ter ajudado em alguma coisa, que ajude, né, nesse momento da prova, mas são questões que a gente precisa rever, sempre revisitar, e ter essa noção muito clara do direito adquirido, de só a isenção ser concedida mediante lei, assim como anistia e demais benefícios fiscais, tá bom? Então, na aula de amanhã a gente trata, né, as hipóteses que vão extinguir o crédito tributário, as hipóteses que estão fora do Moderecopa Anis. Lembra do Moderecopa Anis, porque isso vai te ajudar demais na